Amém. O tema de hoje é importante demais. Estamos nessa série sobre, ainda bem, uma série sobre darmos graças. Abra a Bíblia, em Isaías capítulo 40, é o texto base de hoje. A gente vai entender hoje que a Bíblia, ela não muda. Ela foi, é e continuará sendo palavra de Deus. Independente do contexto que ela está, a influência que ela está, a cultura que ela está, independente de quem está lidando com ela, do líder religioso que está falando o contrário a ela, ela não muda, ela permanece, vai permanecer. Isaías 40, versículo de número 8, diz assim, a preciosa palavra do Senhor. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem ainda está folheando, tentando achar, diga misericórdia. Então vou aguardar a irmã. Estamos chegando. Achou? Vamos lá, verso 8. Diz assim, ó, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para... Vamos no finalzinho juntos? A palavra de nosso Deus permanece para sempre. Mais uma vez, a palavra de nosso Deus permanece para sempre. As coisas ao nosso redor mudam, sim ou não? Você muda. Esses dias eu estava cortando o cabelo, me olhando no espelho, vendo que tem um monte de traços aqui, de marcas da idade ou das preocupações da vida. A relva murcha, as flores caem, as estações mudam, mas a palavra do nosso bom Deus permanece para sempre. Mateus 24, Jesus declara algo parecido. Verso 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia é atual, é palavra de Deus hoje. Então, não importa tanto se o nosso contexto muda. Se você tem, eu tenho 40 anos, se você tem 40 ou mais, você viveu uma fase de transição enorme culturalmente. Nós podemos provar do mundo sem internet e do mundo com internet. A gente andava, tem um negócio aqui em frente à igreja, talvez muitos jovens não saibam o que é, o orelhão aí, a gente fazia ligação nesse negócio, a gente queria falar com alguém. Antes tinha uma fichinha que a gente colocava nele, depois veio algo revolucionário, um cartão, tipo um cartão de crédito, que a gente inseria nele para fazer uma ligação com alguém. E aí a gente hoje tem esse negócio aqui, ó, que nos acompanha. As coisas mudam. Quantos de nós, nessa década de, sei lá, de 90, por aí, anos 2000, o ovo era algo ruim. Lembra disso? Colesterol. E aí veio uma fase que a gente só podia comer a gema, tinha uma fase que a gente só podia comer a clara, tinha uma fase, talvez, eu não peguei essa fase, mas só podia comer a casca. E foi mudando tudo. E hoje não, é um alimento extremamente sadio, rico em proteínas e tudo. Então, naquela época não se podia comer, hoje já se deve comer, o conselho é que se coma. Então, essas mudanças afetam a nossa saúde. Mas existem mudanças e influências que são mais graves, mais sérias. Por exemplo, a respeito da nossa fé. Nós precisamos de imutabilidade, ou seja, nós precisamos de algo duradouro e que não sofre influências a respeito da nossa fé. Precisamos de segurança no que cremos, ou segurança ao exercermos a nossa fé. Nós precisamos entender que a forma de orar é única, independente da novela que está passando. Que a forma de tratarmos com Deus é única, independente do que o líder que se levantou e que está na moda está dizendo. Então nós precisamos, na nossa fé, diferente de um ovo, se eu como ou não, mas na nossa fé sobre salvação e sobre vida, nós precisamos de algo que dure, que não venha a sofrer influências do contexto que está inserido. Porque homens, eles vão querer mudar a nossa ligação com Deus. Homens vão querer dizer para você que o certo de orar é dessa maneira, o certo de cultuar é dessa forma. Se você for olhar um pouquinho a história passada do cristianismo, mais ou menos no século XV, XVI, tinha um papa chamado Papa Leão X, que ele começou a querer construir a Basílica de São Pedro. E aí ele teve uma ideia de que vender terreno no céu, vender pedaços de terra lá no céu, que é algo bom, né? A grana entrava, e aí isso se chamava indulgências. As pessoas pagavam valores para ter parte no céu, participar de um loteamento lá no céu, um condomínio espiritual. E aí
Isso, um homem se levanta como líder da igreja até então, um papa falando, e aí eles querem mudar, olha, o acesso agora ao céu não é mais pela fé, é através de um pagamento, você compra um título para ter, quando chegar lá, ter a sua terrinha lá, separada para você. Então, homens vão querer mudar a nossa ligação para com Deus. Mas homens não são confiáveis. Homens erram. Pastores erram. Você não deve confiar plenamente em nenhum homem. Não, pastor, no meu líder religioso, pastor, em você eu confio que nada. Desconfie sempre. Porque, graças a Deus, aqui a nossa igreja é muito sadia quanto a isso, mas você certamente já ouviu de igrejas evangélicas ou ditas evangélicas que têm campanhas para arrecadar dinheiro, campanhas do tijolo, da pá, do martelo mágico, da água benta, do símbolo, do pó lá de Israel, do pedaço da cruz de Cristo, e fazem essas campanhas com ofertas enormes, porque homens são gananciosos. Uma seita, lá no Quênia, um certo homem se levanta lá e diz que através de um jejum prolongado as pessoas se aproximariam mais de Deus e entraram numa floresta, entraram num jejum nessa floresta. Cerca de 403 pessoas morreram no meio dessa floresta, nesse jejum prolongadíssimo, porque um homem se levantou fazendo esse tipo de coisa. Então, um homem não é confiável. Precisamos, para exercer a nossa fé, de algo confiável. Repita comigo, eu preciso de algo confiável para exercer minha fé. Se eu for acreditar somente numa pessoa, essa pessoa pode me enganar. Mas a cultura também pode te influenciar de maneira contrária. Porque a nossa cultura é inconstante. Ora está aplaudindo numa época, ora está criticando a mesma coisa em outra época. Ora, o casamento virgem é aplaudido, sei lá, 30 anos atrás, talvez. Era algo que era muito valorizado. Hoje em dia é algo criticado. A mulher ou um homem se guardar para o casamento é algo criticado. A monogamia antigamente era algo hipervalorizado. Hoje em dia é algo criticado. Tem um relacionamento aberto. Tem que conhecer várias pessoas. Antes, há um tempo atrás, isso aqui mais recente, o uso de drogas era extremamente combatido. Hoje, algo legal, algo da onda, algo da galera que faz esse tipo de coisa. Então a moral da cultura vai mudando. Então, na cultura que eu vivo muda, se os meus líderes religiosos não são confiáveis porque eles têm um coração mau, se a minha religião pode ser influenciada por isso, o que é que eu posso confiar para exercer minha fé? O que é que eu preciso de algo que não mude? E aí então, mais ou menos em 1517, um certo homem chamado Lutero se levanta lá na Alemanha. E aí ele vai contra justamente esse papa aqui, levanta algumas teses contra essa venda de indulgências, e isso resulta em um movimento chamado a Reforma Protestante, onde se levantam 5 solas. Dentre esses 5, tem um que nós vamos falar hoje aqui, que é sola escritura, que é somente a escritura. Ou seja, a base da fé cristã não é um homem, não é uma cultura, não é a minha religião, é somente a minha escritura, a Bíblia Sagrada. E hoje, nós cristãos evangélicos somos chamados de protestantes, porque um homem protestou contra aquele sistema religioso e colocou, olha, a partir de agora, não vamos mais acreditar de olhos fechados no que um homem diz, no que uma religião fala, mas existe algo confiável, que não muda, que é independente da cultura e do tempo. Existe algo que permanece para sempre, e é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é confiável. Você pode dizer, pastor, mas um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, 2000 anos atrás, escrever esse livro aqui, como é que pode ser confiável? Nós temos quase 6.000 manuscritos do século II e III desse livro. Pessoas vão dizer, olha, quem é que não garante que mudaram aí as afirmações, mudaram frases para dizer o que ela não diz? Nós não temos os originais, claro. Ninguém tem a carta lá, o próprio punho de Paulo. Mas manuscrito, na época não tinha xerox, não tinha impressora. O que é que acontecia? Pegava-se a carta original, iam copiando a carta original, palavra por palavra, letra por letra,
para poder distribuir a mais pessoas. Então, essas cópias, esses manuscritos, nós temos quase 6.000. Século II, século III. Quase que perfeitamente idênticos. O que é que muda? Você sabe disso, se você for copiar um texto, às vezes vai faltar um A, um E, uma palavra, pula uma linha, outra coisa. Mas 99% desses manuscritos idênticos. E nenhuma dessas coisas que fogem um pouquinho é sobre a essência do Evangelho, doutrinas fundamentais. Às vezes uma frase, uma letra, coisa do tipo. Um livro que foi escrito por 40 pessoas diferentes. Durante 1.500 anos. Um livro que pessoas escreveram em culturas diferentes, 3 continentes diferentes, e ele não se contradiz. Por quê? Porque os homens que escreveram foram apenas usados, mas inspirados por Deus. A Bíblia tem vários homens, cerca de 40 homens que escreveram, mas um único autor. Qual é o nome dele? Deus. Por isso que ela é confiável. Já que a gente está falando de ovo, se eu e o Christian, a gente for escrever cada um como é que se faz um ovo, em algum ponto a gente vai discordar do outro. Em fazer um ovo. Ora ele vai dizer que o sal se põe no momento, ora eu vou dizer que o sal só se põe depois, ora eu vou dizer que tem que ser mexido, ora ele diz que não tem que mexer. Sobre ovo, a Bíblia fala de assuntos mais diversos possíveis. Se fosse ideia de homens, teria contradições, mas não. Ela é coerente de capa a capa, porque prova que foi inspirada por um único Deus. E ela não muda. Repete comigo. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Essa é a base da nossa fé. Eu posso mudar minhas opiniões sobre outras coisas, vou ser cristão, mas a Bíblia Sagrada permanece para sempre. Então, meu amado, repete comigo, ainda bem que a Bíblia não muda. Já pensou se a Bíblia mudasse de acordo com o contexto, com a cultura? Se casamento fosse certo, depois é errado, se sexo é dentro ou fora do casamento, a Bíblia não muda. O que ela diz que é puro, continua sendo puro, independente do contexto que você está, da situação que você está. Então, primeira coisa, ainda bem que a Bíblia não muda e continua sendo palavra de Deus. Foi, é e continuará sendo palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Então vamos lá, quem inspirou a Bíblia? Deus. Homens escreveram inspirados pelo próprio Deus, soprando no coração desses homens. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de quem? De Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então ela é a base da nossa fé, porque é um livro inspirado pelo próprio Deus. E o nosso Deus não muda. As ideias do Senhor não mudam. Ele continua sendo Deus. Então se algum líder religioso ensina o contrário a esse livro aqui, o que é que você faz? Permanece com a Bíblia. Não questiona a Bíblia. Pode ter a influência que for, o prestígio que for, o título que for, o estudo que for, você sempre continuará com o ensino bíblico. Gálatas 1:8, mais ainda que nós, isso aqui é Paulo falando, apóstolo de Cristo, nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Se é diferente do que está escrito na Bíblia, essa pessoa seja amaldiçoada. Pode ser quem for. Então, ler a Bíblia é ouvir a voz do Criador. É entender a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, concordo. Casamento antes era visto de uma forma, hoje de outra maneira. Então, nós temos que entender que Deus vê de uma única forma. Antes, o casamento era valorizado. E tinha um negócio, eu não peguei essa época aqui, talvez alguém aqui tenha pego, acho que não. Que tinha pessoas prometidas, né? Já cresciam sabendo com quem ia casar. Eu acho que ninguém aqui pegou isso aí. Mas vai mudando essa forma de ver casamento. E aí,
Hoje em dia, o casamento é tratado quase como uma maldição. Já perceberam isso? Parece que quando a pessoa casa, amaldiçoa o negócio. Não dá certo, não tem futuro. E aí as pessoas estão dizendo que não, a gente só se junta agora. Que negócio de casar, porque quando casa parece que o negócio não dá certo. Vamos se juntar, vamos para uma casa, vamos para uma união estável, vamos viver juntos. Ou então, que nem diz o cearense, qual é a expressão para isso para o cearense? Viver amancebado. Vamos se juntar nossos trapos, viver dessa forma. Porque todo mundo está fazendo isso. Mas só que nossa fé não é baseada no todo mundo, ou na que a cultura está dizendo, o que a novela está pregando, ou o que as redes sociais estão ensinando. A nossa fé é baseada na Bíblia. E ela não muda. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Será que é importante casar oficialmente? O pastor, por que eu estou junto, estou dentro de uma casa, o que é que muda? O que é que vai mudar esse negócio de casar, ir num cartório e casar? Jesus reconhece um casamento. Certa vez uma mulher estava lá num poço, e ele encontra essa mulher, e um dos temas que ele trata com ela é sobre vários relacionamentos que ela teve. João capítulo 4, o verso 17, diz assim, não tenho marido. Ela respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já teve quantos? 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Ela vivia junto com alguém. E Jesus diz, olha, ele aí não é, porque você ainda não casou com ele. Então Jesus está dizendo, é importante oficializar a sua relação com a pessoa que está ao seu lado. Por quê? Quem me ajuda? Porque a Bíblia ensina dessa forma. Nem sei. Talvez tenha alguém aqui, pastor, já vivo há tanto tempo, nunca parei para pensar, nem sei quanto é esse negócio em cartório, nem tenho dinheiro para isso. Seu chefe ajuda ou não ajuda? A igreja ajuda, a gente já conseguiu alguns casamentos grátis aqui, no cartório aqui de redenção. Então, faz isso. Por que eu devo fazer isso? Porque a Bíblia ensina a fazer isso. E a palavra do Senhor não muda. Então, ajeita a sua vida, conserta a sua vida, viva de acordo com o que Deus ensina. Segunda coisa, ainda bem que a Bíblia não muda. E o que era pecado, continua sendo pecado. Isso nos guarda de inúmeras coisas. Isso aqui é mais recente, mais atual, talvez você se lembre. Pouco tempo atrás, nós vivíamos ensinados por homens, não pela Bíblia, que futebol era pecado. Bater um racha era pecado. Jogar numa quadra dessa era pecado. Assistir futebol era pecado. Usar camisa de time era pecado. Mas isso depois a gente vai abrir na Bíblia, cadê? Cadê esse ensino? A gente foi ensinado que determinadas roupas era pecado. Homem não poderia vestir short, porque era pecado. Mulher não poderia vestir calça, porque era pecado. Mulher não poderia usar um brinco, porque era pecado. Mulher, misericórdia, não podia se depilar. E começava a crescer uma mata nas irmãs aqui, porque era pecado. E de repente as irmãs tudo de bigode na igreja, porque era pecado. Homens ensinando esse tipo de coisa. Eu já entrei em contato com uma história de uma irmã que levou isso tão a sério sobre roupa longa, e ela começou a usar roupa cada vez mais longa e cobrindo todo o corpo, que o marido dela, procurou aconselhamento. Porque inclusive no ato sexual ela não tirava mais a roupa, porque era pecado. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Nada. O que a Bíblia ensina são princípios. Porque o pecado não está numa calça ou numa saia, mas sim no que aquela calça ou aquela saia informa ou gera no outro. Porque você vai concordar comigo. Tem muita saia que é sensual, muito mais sensual que uma calça. Tem ou não tem? Dependendo do tecido, colada, arrochada no corpo, a irmã nem anda direito. Muito mais sensual. Então não é no tipo de roupa, mas a sensualidade naquela roupa. E isso a Bíblia ensina. O pecado não é se eu estou de calça ou de short. Mas também cuidado com o tamanho do short que eu uso. Cuidado com a forma que eu me apresento, que eu me publico, porque pode ser pecado. Então eu vou ter esse senso e entender que a Bíblia ensina esses princípios. Porque a Bíblia não descreve todos os pecados. Claro que não. A Bíblia não vai dizer se jogar PlayStation é pecado ou não.
Mas cabe a nós entendermos os princípios e entender, dependendo do jogo, A Bíblia não está dizendo que o filme que você assiste é pecado ou não, mas dependendo do filme, Porque a Bíblia ensina princípios. Se faz 4 perguntas, se você tem dúvida sobre algo. Primeiro, isso glorifica a Deus? O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, glorifica a Deus? Vestir essa roupa, olhe no espelho, isso aqui glorifica a Deus? Ou está vulgar? Está chamando a atenção para mim? Uma pergunta. Isso contradiz algum princípio bíblico? Segunda pergunta. Terceiro, isso alimenta algo que a Bíblia condena? Você deve se perguntar. Quarto, isso prejudica meu relacionamento com Deus ou com o próximo? Usar celular é pecado? Sim ou não? Depende do meu uso. Talvez do tempo de uso. Porque se eu estou deixando de ter relacionamento com Deus para estar com o olho aqui nessa tela, pode ser pecado. Porque está prejudicando a minha relação com Deus. A Bíblia não fala sobre jogos de azar, de bets. Você vai procurar um versículo, não tem. Ah, pastor, entendi agora que se a Bíblia não fala, então está liberado. Não. Você deve ler a Bíblia e entender princípios da Bíblia. Você vai se perguntar, Deus é glorificado? De que forma? Como é que Deus é glorificado com as minhas receitas, com o meu dinheiro? É jogando? É apostando? É indo para uma rinha de galo? É procurando o jogo do tigrinho? Deus é glorificado através do meu trabalho. Do seu trabalho. Seu trabalho digno, coerente, glorifica a Deus. Quer ficar rico, sim ou não? Vixe, então venha tudo para mim, Senhor, eu quero. Se você quer ter prosperidade financeira, trabalhe. Quer meios fáceis, rápidos de alcançar isso. Deus é glorificado no trabalho do homem. Deus, quando cria o homem, não diz, olha, Adão, fiz você, preparei essa rede, se balance aí no paraíso. Não, Deus olha para Adão, Gênesis 2,15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Vá trabalhar. Eu estou te criando para trabalhar, para movimentar-se. Pastor, mas a Bíblia não fala de jogos de azar, mas ela fala de princípios. 1 Timóteo 6, tem alguns princípios que quase que ele descreve jogo de azar. Talvez Deus quer te libertar disso nessa noite. Misericórdia. 1 Timóteo 6, 9 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação. Quem joga quer ficar rico, sim ou não? Já liga um alerta. Tem ligação. Caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Quem joga tem um sério risco de viciar. O vício é o descontrole comportamental. É um comportamento maníaco, que você perde o controle daquilo. E você sabe que tem pessoas viciadas no jogo, sim ou não? Não é difícil, é só olhar ao nosso redor. Pessoas vendendo casa, bens, porque estão viciadas nesse negócio. Então, as pessoas querem dessa forma descontroladas e nocivas, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição. Quem joga geralmente cai na destruição, sim ou não? Nas ruínas das dívidas, destruição familiar. E não muito difícil, entra no caminho do suicídio, pensa na morte, tira a sua vida por conta do jogo, das dívidas que estão enormes. Verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Tem gente que está amando tanto o dinheiro que está quebrando família. Está se intrigando com familiares porque tem amado demais o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Terceira coisa, ainda bem que a Bíblia não muda, pois por meio dela conhecemos a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Todo cristão tem que compreender qual a vontade de Deus para a minha vida. E onde é que está a vontade do Senhor? Na Bíblia Sagrada. Você vai compreender a vontade de Deus se você cada vez mais lê o texto bíblico. Ela é luz, Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se tem alguém vivendo aqui em sombra, em escuridão, envolto em morte,
em dúvidas, em decisões na sua vida, meu amado, talvez você tenha que abrir mais a Bíblia, entrar em contato com ela mais vezes durante o dia, durante a sua semana, porque ela é lâmpada que vai trazer luz para o seu caminho. Ser cristão não é somente deixar de pecar, é também buscar agradar a Deus. Tem muito crente que para nessa fase. O que é que eu não posso fazer? Você tem que sair e ir nela, claro, entender os seus pecados, mas entender o que é que eu tenho que fazer para agradar o meu Deus. O que é que eu posso fazer para agradar o meu Deus? E pastor, como é que eu mudo? Nós somos santificados, adivinha? Quem acha que é escutando louvor? Quem acha que é apostando lá no Tigrinho? Quem acha que é jejuando? Nós somos santificados na palavra. Ela nos exorta, ela nos transforma. João 17, Jesus orando, diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Importante demais entender qual a vontade de Deus para os nossos tempos, os nossos dias. Pastor, eu preciso entender a vontade de Deus no meu namoro. Vou procurar onde? Na Bíblia. Como são os relacionamentos na Bíblia. Pastor, eu preciso entender a vontade de Deus no meu trabalho. Procura na Bíblia. Pastor, eu preciso entender a minha vontade de Deus aqui na igreja. Se eu sirvo ou não sirvo, procura na Bíblia. Estamos agora nesse contexto de política. Você talvez está se perguntando, pastor, o que é que a gente pode fazer? Até onde eu posso ir na política? Qual a postura que nós podemos ter nesse tempo agora de política? 2 Timóteo, capítulo 2, tem um conselho que vai servir exatamente para esse momento. Verso 23 diz assim, evite as controvérsias insensatas e absurdas, pois você sabe que acabam em brigas. Não é errado o cristão se posicionar politicamente, não é errado você entender qual linha da política se adequa mais ao seu pensamento de vida. Não é errado você ter um candidato e sonhar e acreditar que aquele candidato pode trazer maior benefício para a sociedade, de acordo com o que você entende. Mas o errado aqui, qual o limite que o versículo está colocando aqui? Evite as controvérsias insensatas e absurdas. Então vamos lá, discussões em WhatsApp, discussões em redes sociais, crente dando indireta, crente no meio da rua batendo boca, isso é insensato e absurdo, evita. Porque isso vai acabar o quê? Em brigas, famílias vão ser divididas. Ainda bem, diga comigo, ainda bem que o Natal é depois da política. Imagina a confusão que seria se o tempo de política fosse final de ano. Misericórdia. Misericórdia. Ainda bem que no Natal todo mundo vai lá para fazer as pazes, em nome de Jesus. Porque controvérsias insensatas, absurdas. Pastor, na igreja, o que é que a igreja pode fazer? É claro que a nossa igreja tem valores que são inegociáveis. O culto é sobre quem? Jesus. É claro que a gente não vai mencionar nenhum candidato político aqui na nossa igreja. É claro, é óbvio. Pastor, eu vou ter a oportunidade de pregar na sala de oração. Eu posso ir com a camisa do meu candidato? É claro que não. É claro que a gente não vai aqui influenciar de alguma forma o seu voto, a sua escolha, porque aqui não é o local para isso. Eu fico muito triste quando Deus perde o centro no culto. E a igreja, esse local aqui, se transforma num palanque político. Homens defendendo homens e não mais lutando pela causa do evangelho, pregando outra coisa. Então é claro que a igreja, ela defende valores. Repita comigo, a igreja defende valores. E o momento aqui da pregação é para pregar e defender esses valores bíblicos. Mas nós não podemos levantar essa bandeira por pessoas. Entenda a diferença, valores é uma coisa, é uma questão. É claro que a gente sempre vai se posicionar contra o aborto, contra esse tipo de coisa monstruosa. Mas aí, na igreja, a gente não vai pegar uma pessoa para defender isso, através dessa pessoa. É claro que não. A igreja cabe orar, para Deus nos dar bons líderes, e que venha um bom líder, em nome de Jesus, para governar essa nação. Cabe a igreja orarmos, nos posicionarmos quanto a isso. Pastor, e você? Você não é a igreja, você é o pastor. Você talvez está mais livre. Esses dias eu, conversando num dos grupos aí que eu tenho, a pessoa me perguntou, olha, então o pastor tem que ser isentão? Não pode, não é isentão.
É entender que o meu chamado pode influenciar pessoas, e esse tipo de influência, meu amado, não venha colocar na minha conta. Porque eu mesmo não confio em nenhum homem. Ah, pastor, pode ser por nenhum homem, porque a Bíblia ensina isso. Maldito aquele que confia no outro homem para entregar a confiança da minha vida a outra pessoa. Não, tem um pé atrás de todo mundo, todas as pessoas. Então, na minha conta, não. E eu entendo que as minhas redes sociais, isso aqui é um entendimento meu, tá? O pastor está proibindo isso na igreja, não. Mas eu, enquanto pastor, eu entendo que as minhas redes sociais são uma extensão do púlpito. Então, se eu não prego e falo sobre política aqui no púlpito, eu entendo que nas minhas redes sociais eu também não posso. Porque tem muitas pessoas que não vão desassociar. Vão continuar vendo o Júnior nas redes sociais, no Instagram, enquanto pastor. E por amor a essas pessoas, eu não faço esse tipo de coisa. Então, é claro que eu me identifico com valores, isso sim. E pastor, então qual é o seu lado? Nunca saberão. Não por mim. Mas às vezes manifestar apoio a um desses lados é ofender os fracos. E isso eu não quero fazer. Romanos 14 nos ensina isso. Existia uma questão na igreja, em Roma, sobre o que podia comer ou não. Sobre se poderia guardar um dia da semana ou não. Paulo então se levanta, o verso 1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Vamos lá para o 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então eu tenho zelo com isso. De não fazer coisas que leve alguém, ainda mais os fracos, a caírem. Verso 22. Assim, seja qual for a sua convicção acerca dessas coisas, que ela permaneça entre você e Deus. Esse é o meu lema. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Meu chamado não é político, não é influência política. Eu ministro para uma igreja madura que eu acredito que vai fazer boas escolhas politicamente. E que não precisa de um pastor para dizer em quem você vota. Amém? Não precisa. Você sabe os valores cristãos, você entende o que é que Deus fala para a humanidade, você entende, vai ler bem os candidatos, e aí você vai fazer a sua escolha com a sua consciência. Mas eu não espero isso de mim, influenciar a igreja em nenhum sentido, nem nessa campanha, nem nas próximas que virão. Quarta coisa, ainda bem que a Bíblia não muda, pois as promessas de Deus permanecem as mesmas. Amém? Repete comigo: meu Deus não muda. O que Ele falou vai se cumprir. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: o que Deus falou vai se cumprir. Amém? Ele não volta atrás em nada que Ele disse. Tudo que Ele declarou na sua palavra vai acontecer. Ele é fiel para manter o que diz, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Onde é que estão as promessas de Deus? Quem me ajuda? Na Bíblia Sagrada. Quer ouvir a voz do Senhor? Corre para onde? Bíblia Sagrada. Estou bem cansado nesse momento, porque de ontem para hoje a gente não dormiu lá em casa. Gabrielzinho começou com um cansaço aqui na igreja, foi para casa, a gente ficou observando ele a madrugada inteira. 3h30 da manhã a gente resolveu levar ele para o hospital, porque ele estava ainda mais cansado, dificuldade ainda maior de respirar. Chegamos lá e descobrimos, com 10 anos de idade, que o meu filho tem asma, assim como eu tive na minha infância. E aí ele já fez um tratamentozinho lá, voltou bem para casa. O pastor deu uma dormidinha quando chegou em casa. E eu em todo o tempo olhando para o meu filho, buscando o ar e a respiração bem curtinha. E eu lembrando: meu Deus, as tuas promessas não falham. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu creio nessa promessa. E aí, em nome de Jesus, Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio de vez em quando presente? Não. Hora ou outra presente? Só nas segundas-feiras, só final de semana? Não. Sempre presente na adversidade. Eu estava lá, ao lado dele, mas entendendo que o meu Deus também estava conosco naquele lugar. Talvez você está numa adversidade gigantesca agora. E Deus está te dizendo nessa hora: eu estou presente sempre com você.
Eu não abandono meus filhos, eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus de perto, que muda estações. A noite pode ser terrível para você, mas pela manhã irromperá a alegria em nome de Jesus. E Ele não muda, as suas promessas permanecem. Ah, pastor, não foi só para Israel que nada, nós somos o povo escolhido do Senhor, o Evangelho chegou a nós, a nossa vida, o Evangelho chegou a você, e de pregar o Evangelho a todas as nações, chegou a redenção. Povo da cabeça chata, gigante, aqui no interior do Ceará, chegou a nós as promessas de Deus. Salmo 9:9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Meu amado, está na adversidade, você vai correr para o Senhor. Ele é torre segura na sua vida. Amém? Não corra para homens. Não corra para lugares. Corra para Deus. Você talvez entrou aqui se sentindo indigno, sujo, que não merece o perdão do Senhor. Só que Deus tem promessas para isso também. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse Deus que disse que nos perdoaria, que nos purificaria, é o mesmo Deus, não é uma promessa lá do século 1, 2, não, é uma promessa para hoje, porque a palavra do Senhor não muda. O meu Deus permanece o mesmo. Talvez você está vivendo com algo da ordem do impossível. Jeremias 32, 27 para a sua vida hoje. Deus te diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nada, repete comigo, nada é impossível para o meu Deus. Amém? Nada é impossível. Esse é o Deus que declara a sua vontade nesse livro. E talvez você está desprezando a vontade do Senhor, porque você não lê esse livro. Contato que você tem com a Bíblia aqui na igreja, misericórdia. Veja todos os dias, caminhe nela, ligue essa lanterna para a sua vida, para a sua alma, todos os dias da sua vida. Ah, pastor, estão dizendo que a Bíblia é ultrapassada. Não importa quem está dizendo, a palavra do Senhor não muda. O meu Deus é fiel, a palavra ela é viva e eficaz, não é morta. Não ficou para trás, é de hoje. Em nome de Jesus, estão duas verdades para você guardar na sua vida. Primeira, duas verdades. Duas verdades, irmão. Aí, obrigado. Vamos lá, ainda bem que a Bíblia não muda, amém? Primeira, vamos juntos? Independente do que falem, a Bíblia permanece como palavra viva de Deus, amém? Independente do que vão falar muito contra a Bíblia, muito. Vão questionar texto, vão questionar um monte de coisa. Independente do que falem, ela continua e permanece como palavra viva, eficaz para os nossos dias. Segunda coisa, nossa fé, vamos juntos? Nossa fé não responde às ondas culturais, ela é baseada em um livro imutável. Se a cultura diz que é errado, pouco me importa. Se a cultura agora está dizendo que é certo, pouco me importa, porque a minha fé, a minha prática com Deus não está no que um homem fala, no que a cultura está pregando, ela é baseada na Bíblia, palavra de Deus. Amém? Então, se você quer orientação de Deus, entender o que é que Deus tem para a sua vida, você busca na Bíblia. E nada muda, continua tudo como Deus disse. Meu amado, última verdade que eu quero que você guarde no seu coração, e a minha oração é que a partir de hoje, você todos os dias, tira um tempinho, o que é 3, 4, 5 minutos, para você ler um capítulo da Bíblia. Começa por um capítulozinho. Pastor, para onde é que eu começo a ler? Vai no Novo Testamento. No livro de Mateus, por exemplo, você vai ver a história de Jesus, você vai conhecer a história de Jesus aqui na terra, e aí você vai lendo um capítulo, vai ficar curioso, talvez ler 1, 2 num dia, mas todos os dias, acorda cedinho, talvez no primeiro movimento do seu dia, tem gente que acorda muito cedo, cria esse hábito também, escuta primeiro a voz de Deus, antes de escutar a voz de outras pessoas, busca discernimento no Senhor.
A última verdade é essa. Ler a Bíblia, meu amado, é ouvir a voz do Criador. Imagina a experiência de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia às vezes diz que a voz dele é como o som de muitas águas, ou como o som de um trovão. Salmos relata isso. Que experiência maravilhosa escutar a voz do Deus Todo-Poderoso. Mas, meu amado, você pode ouvir a voz do Senhor. Amém? Você pode ouvir a voz do Senhor, do nosso Criador, aonde? Na Bíblia. Ler a Bíblia é justamente escutar Deus falar. Porque Deus, Ele não muda. A sua palavra também não. Amém? Se Deus tem promessa, as promessas são verdadeiras para hoje, sim ou não? Sim. Se Deus diz que está ao seu lado, é verdadeiro para hoje, sim ou não? Sim. Se Deus diz que te perdoa, é verdade para hoje? Sim. Não, se você fecha a sua Bíblia em casa, é fechar a boca de Deus na sua vida. Não faça mais isso. Tem muita gente que abre a Bíblia lá no Salmo 90, dependendo da Bíblia no 91, e deixa aberta lá, folhinha amarela, porque isso aqui vai iluminar minha casa. Bíblia lá parada, vai fazer o quê? Você tem que ouvir, ler. Não, pastor, eu levo minha Bíblia no meu carro para evitar acidente. Você tem que ler a Bíblia, não é amuleto. É ler, é escutar Deus aconselhar a sua alma. E não tá, pelo amor de Deus, buscando textos para ler. Lê ela inteira. A Bíblia não é um restaurante que você vai buscar só a parte boa. Restaurante é que você vai comer só o que quer. Você tem que entender que tem texto que vai te desafiar. Vai mexer com a sua alma, com a sua vida, vai apontar o dedão para você. E tem hora que eu estou lendo em casa, meu Deus, estou com vergonha disso aqui, peraí. Deixa eu respirar um pouco, e aí volto para ler. Porque ela nos desafia várias vezes, porque é Deus nos santificando através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade e não muda, permanece para sempre. Vamos juntos? A palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Você pode trazer alívio. Essa mensagem de hoje pode trazer alívio. Porque ondas culturais mudam. Líderes vão ensinar uma coisa e outra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos reconhecer e agradecer. Dizer, Deus, ainda bem. Ainda bem. Olha que louco. Nós somos a geração que mais tem acesso à Bíblia. Primeira Bíblia que eu tive, estava na escola, foram distribuir uma Bíbliazinha da capinha azul, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Talvez você recebeu também. Primeira que eu tive, 10, 11 anos por aí. Era minha Bíblia e minha carteira. Estava um dinheirinho dentro, andava com ela no bolso. Hoje a Bíblia está em todo canto, está no celular, onde você estiver. E a gente está cada vez mais lendo menos. Você precisa se alimentar do pão da vida, da palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos dê, Pai, em nome do Senhor, um coração que ama a Tua palavra, um coração que respeita a Tua voz, e que nós venhamos a procurar, meu Deus, a voz do Senhor na Bíblia Sagrada, que é a única fonte confiável, meu Pai, da vontade do Senhor para a nossa vida, porque homens vão errar conosco. Religião, às vezes, vai nos conduzir ao caminho errado. Ensino religioso, às vezes, é falho. Mas a Tua palavra é viva, é eficaz, meu Pai. A Tua palavra firma os nossos passos. Então, que cada vida nesse lugar, que cada homem, cada mulher, meu Deus, possa se alimentar do texto bíblico, ruminar esse texto, meditar durante o dia nesse texto, todos os dias da sua vida, meu Pai. E que nós possamos, como igreja, respeitar a Tua palavra. Independente do filósofo, do artista, do influenciador, do pastor, do padre que se levante dizendo que a Bíblia está ultrapassada, nós levantamos uma bandeira nessa noite dizendo que não, a Tua palavra permanece a mesma. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra permanecerá, Pai. Então, meu Deus, a Tua palavra é a fonte de vida para a nossa alma. A Tua palavra, meu Deus, enche o nosso coração de vida. A Tua palavra, meu Deus, é que ilumina os nossos passos. Então ilumina, meu Deus, o coração dessas pessoas que vidas nessa noite. Procure a sua velha Bíblia lá guardada, fechada, trancada, e volte a ter contato com ela.
que ame o texto bíblico e cresça a partir dele, em nome de Jesus. Não é a crente, meu Deus, que viva de maneira sadia com a sua Bíblia fechada. Meu Deus, queremos ouvir a tua voz, às vezes de maneira sobrenatural, mas o Senhor fala no texto bíblico e a gente fecha ele. Nos perdoa. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa. Te damos graças nessa noite, porque, meu Deus, ainda bem que a tua palavra não muda. A tua palavra é verdadeira. A Bíblia sagrada é fonte, é alimento para a nossa alma, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Por toda a minha